som. Peraí que vai. Pode esperar. Ah, tá. Ele falou pronto. Ele fez pronto de que quando tiver todo mundo ok. O cinza é do louvor. É. Ré. Não há outro como tu. Depois lá. Ré. Lá. Mi maior. Si menor. Fá sustenido. A volta sim. Tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Ah, vai ser o que sai. Ah, aqui? Ah, é. Ah. É rei, mi maior. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega. Já soltou o cronômetro? Cronômetro? Já tá rolando? Pode, agora pode. Aumenta o pad do Rick. Na live? Na live. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Começou A não? graça e a Começou? paz do Senhor Jesus. Começou não. Vai ter o cronômetro.
Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje é culto da família. E que você abrisse sua Bíblia em Salmos 20. A oração pelo rei na guerra. Salmo de Davi. Salmos 20. Diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião, e lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos, conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio, nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do Senhor Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Muitos estão se encurvando e caindo, mas aqui, como Deus fez com Davi, Deus faz contigo nesta noite. Nós nos levantamos, caminharemos e estaremos de pé, porque o Senhor, como diz Davi, é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja dentro do seu lar, em nome de Jesus. Vamos louvar aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu
eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim, pra você, preparado pra mim. Pois a misericórdia do Senhor se renovam todas as manhãs. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, pois tu és o primeiro, pois todas as coisas estão em ti, Senhor, e todas as coisas terminam em ti, Senhor. E eu me coloco à sua disposição. Eis-me aqui, Senhor, pra cumprir o teu chamado, Deus. Eis-me aqui, Senhor.
soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tudo está em ti, Senhor. A minha família está em ti, Senhor. Te entregamos tudo, Deus. A nossa confiança está em ti. A nossa esperança, Senhor, está em ti. A nossa esperança é o Senhor, Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. E outro como tu, Jesus. Tu és incomparável. Só tu és digno de toda adoração, Senhor Jesus. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo. Tu és o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro,
início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim, tudo que nós precisamos, tu és. Alfa e ômega, o início e o fim, tudo, tudo, tudo. Alfa e ômega, o início e o fim. Oh, tu és o alfa e ômega, tudo pra mim. Alfa e ômega, tudo pra mim. Aleluia. O Senhor é o início. O Senhor é tudo. O Senhor é o meio. E o Senhor é a eternidade. O Senhor é Deus sobre todos. A Ti, Pai, entregamos, Deus, este louvor. A Ti, Pai, entregamos, Deus, esse momento de adoração. É no Senhor que nós esperamos. É no Senhor que nós aguardamos a vida, a vitória. É diante dele que colocamos as nossas mazelas, dificuldades, os nossos medos. Pai, diante do Senhor, ó Deus, neste lugar, nesta noite, queremos, ó Deus, bendizer o Teu nome. Deus, aonde as famílias estão, Pai, nós pedimos ao Senhor, ministra no coração, na vida, no intelecto, nos sentimentos, Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa ser, ó Pai, aquela companhia mais íntima, Pai. Que o Senhor possa ser, ó Deus, a esperança no momento de angústia e de sofrimento. Deus, nós apresentamos ao Senhor este louvor, esta adoração. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que se não vier do Senhor, ó Deus, se não for através do Teu Espírito, Senhor, nada somos e nada podemos fazer. Te apresentamos, ó Deus, este momento de culto. Te apresentamos, ó Deus, esse momento que nos dobramos, ó Pai, não somente, Senhor, o nosso corpo, mas também, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor seja o único visto, enxergado, exaltado e glorificado. Nós Te bendizemos, Deus. Nós Te agradecemos. E nós sabemos que o Senhor ainda tem uma porção, ó Deus, para nós. Continua falando no nosso coração, sendo o esteio, Senhor, da nossa alma, no nome de Jesus. Aleluia. Coisa deliciosa é poder sentir a presença do soberano Deus. Irmãos, independe da quantidade, do local. Independe, meu irmão. Porque Deus está aí com você, Deus está aqui, Deus está, Ele é onipresente. A presença dEle é soberana. Nós podemos sentir, porque o Senhor habita dentro de nós. Nós podemos ouvir a voz do Senhor latente falando conosco. Irmão, nós somos privilegiados. Nós louvamos a Deus porque um dia o Senhor falou no nosso coração. E nós em obediência aceitamos a Sua palavra. E através da Sua palavra, nós fomos transformados. Nós que não tínhamos uma referência, nós que não tínhamos uma família espiritual, hoje nós temos. Quando nós olhamos à nossa volta, e quando nós percebemos a questão familiar nos dias de hoje, desde nos primórdios, nós podemos entender uma coisa, que todo ajuntamento de pessoas no mesmo propósito, numa mesma direção, com um pai, consiste uma família.
E a figura de pai, ela está entrelaçada em todo o nosso ambiente que nós vivemos. É interessante, analisando sobre a questão familiar, nós podemos ver que dentro da família, onde nós temos pai, mãe, filhos, ali nós temos a figura do pai. Quando nós estamos em sociedade, nós sabemos que estamos dentro de um contexto único, onde nós somos direcionados, onde nós somos governados por um representante. Então nós temos nosso país, o nosso presidente, que é um representante, que seria um pai, que dele direciona para nós, que cuida da economia, que cuida das leis, e cada um dentro do seu parâmetro de autoridade ali, direciona os cidadãos brasileiros. É incrível que, quando nós olhamos o modelo divino de família, nós podemos ver Deus como nosso Pai, porque partiu dele a constituição divina familiar. Partiu dele ver que não era bom que o homem estivesse só, mas dar-lhe uma adjuntora, e através dessa junção, onde o homem e a mulher estabeleceriam uma família. E quando nós olhamos o contexto bíblico, nós vemos uma promessa que Deus faz a Abraão, que abençoado seria todas as nações através de uma família dele. A família tem um papel fundamental na sociedade. A família tem um papel fundamental na igreja. A família tem um papel fundamental na vida de cada indivíduo, porque é uma referência. É na família e nos parâmetros divinos que nós recebemos as maiores dádivas de bênçãos que Deus concedeu para o homem através da família. No modelo familiar divino, nós somos nutridos, protegidos. Nosso caráter, irmão, é forjado. Nossos valores são expostos para que sejamos um exemplo do amor de Deus aonde quer que nós passamos. Irmão, todo ser humano, ele tem uma posição familiar, uma referência familiar. Independe se essa família tem uma estrutura ou é desestruturada. Se você foi gerado em um lar onde você não teve uma estrutura familiar, quer seja ela divina ou não, você tem uma referência. Você nasceu de alguém, você é filho, você foi gerado. E dentro desses parâmetros onde nós fomos gerados, o ser humano, ele alimenta. Nós somos alimentados. E dentro daquilo que nós alimentamos, nós nos tornamos repetidores de algumas atitudes que elas podem ser tóxicas, comportamentais nocivas, e acharmos que é normal. Algumas atitudes que elas podem também ser de um parâmetro divino, abençoado e abençoador, quando nós temos a figura familiar, dentro de uma estrutura, onde a essência de Deus se estabelece no nosso lar. E nós temos também comportamentos, que são comportamentos educados. Nascemos dentro de um lar onde os parâmetros divinos ainda não estão sendo estabelecidos, mas temos forjado um caráter de pessoa que sabe viver em sociedade, que gera para a sociedade e produz para a sociedade
algo fisicamente nutritivo. Sim. Mas nessa noite, eu quero trazer aqui a paternidade de Deus. Eu quero falar aqui sobre uma família dentro dos parâmetros divinos e celestiais, onde a figura de condução, de proteção e a figura de provisão é o Pai Celestial. Abra a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, onde Paulo ali nos ensina alguns parâmetros divinos, onde perfigura Deus como nosso Pai e nos ensina a conduzir também na nossa vida física, humana, de forma onde nós vamos reconhecer nos nossos comportamentos humanos, sociais, e entre família, pais, filhos, irmãos, o reconhecimento da paternidade de Deus sobre a nossa casa. Capítulo 8, versículo 14 da carta de Paulo aos Romanos. Ele vai nos dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho, Abba, Paizinho, intimidade. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Fecha os teus olhos. Diante dessa palavra, Deus, nós queremos dobrar, prostrar, render todo o nosso entendimento. Porque, Deus, nós sabemos que não somos nada, não podemos nada. Essa palavra é Tua, Deus, e é através da Tua palavra que nós, ó Deus, vamos abrir os nossos olhos, entender os Teus planos, os Teus projetos e a Tua vontade. Pai, obrigado, porque, ó Deus, nós reconhecemos a grandeza do Senhor e reconhecemos a nossa total dependência de Ti. Que o Senhor seja glorificado através dessa palavra. E pedimos ao Senhor: fala a Tua igreja nessa noite, fala às famílias, porque, ó Deus, eu não tenho nada, Deus, nada que não vier de Ti para oferecer. E por isso, Deus, nós Te agradecemos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, dentro disso tudo que já colocamos aqui anteriormente, consequentemente, diante daquilo que nós alimentamos, de forma nociva ou não, nós temos exemplos vivos hoje. Se você ligar a TV, você vai ver hoje famílias desestruturadas, morte nas famílias, desentendimentos nas famílias, falta de amor nas famílias, falta de Deus, essência divina, a desconfiguração familiar, a desconstrução familiar, todos os parâmetros, tudo que se estabelece do mundo e no mundo, para destruir o princípio divino para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para a próxima geração.
todas as artimanhas, ciladas, intentos, ações diabólicas, elas são claras, visíveis, tateáveis para nós. E quando nós vemos que pessoas alimentam disso, às vezes são geradas, né, em famílias desestruturadas, famílias que não têm uma base divina, mas uma base humana degradada, uma base humana onde o vício entra, a falta de entendimento, de consciência, a falta de educação moral. Irmãos, é visível. Nós não precisamos ir muito longe. Às vezes está do nosso lado. E consequentemente, quando essas ações são repetidas, né? Porque existe uma questão que se chama gestão por exemplo. Os nossos filhos seguirão os nossos exemplos. Às vezes, dentro dos nossos lares, nós não percebemos porque repetimos o que nós alimentamos e automaticamente alimentamos os nossos filhos. E assim são geracionados pelo exemplo que nós damos. E às vezes atitudes nocivas, tóxicas no nosso meio, que qualificamos como normal. É normal, é natural, faz parte. Por quê? Porque é um cotidiano que foi estabelecido de gerações passadas. E consequentemente, quando nós olhamos para a sociedade, isso é um fato comprovado, porque nós vemos a somatização, ou seja, refletimos fisicamente o acúmulo de sentimentos, sensações, e são refletidas na pessoa humana. Irmãos, a depressão é a doença do século. É a somatização de atitudes e às vezes de ações que nós recebemos. E às vezes dentro de um fator que nós vivemos e vivenciamos. E refletimos de forma onde o medo, a ansiedade, a tristeza extrema, o nervosismo, a insegurança, a falta de estabilidade, ela assola o nosso dia a dia. Quando vivemos uma vida fora da visão da paternidade de Deus, sempre vamos precisar de mecanismos de fuga para nutrir nossos flagelos. Assim carregamos uma resistência na nossa consciência de filho. A maior deficiência que nós temos em relacionarmos com Deus, a maior dificuldade que nós temos é quando nós enxergamos e vemos Deus como Pai. Abba, Pai, papaizinho. Porque às vezes enxergamos só um Deus de vara na mão, um Deus carrasco, um Deus que não age com justiça. Às vezes enxergamos um Deus que Ele reflete a somatização de uma vida que nós vivemos desde a nossa infância. Mas Paulo, através dessa palavra, e nós aprendemos através da palavra viva de Deus, que quando nós temos uma revelação errada e uma visão distorcida de quem Deus é, nós sempre vamos viver uma vida cristã distorcida. E seremos aprisionados e escravizados em sentimento, em somatizações, em doenças e na carnalidade. O Senhor nessa noite vem para te dizer, meu amado, não é a sua vida passada, não é aquilo que colocaram na sua mente, ou te ensinaram por gestão do exemplo. Não, porque Deus te apresenta como Pai, mas é um Pai que é diferenciado, porque Ele não está dentro
dessa gestão familiar nociva. Ele não está dentro da degradação humana, onde o Senhor deu essa dádiva divina da família, dentro daquilo que Ele tem e quer para nós. Oh, meus irmãos, muitas das vezes agimos com Deus e reagimos aos seus cuidados e ensinamentos da mesma forma como fazemos no meio familiar. Às vezes, nós deixamos Deus no mesmo parâmetro humano e esquecemos que Ele é um Deus soberano. Esquecemos que as nossas dores, mazelas, sofrimentos, traumas, tristezas, angústias, o que os nossos olhos veem, o que as nossas mãos tateiam, não é aquilo que Deus preparou para nós. Porque a palavra dele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós não podemos viver no nível raso. Nós temos que entrar no nível divino e espiritual para entender o que Deus tem para nós, como filhos, como pais, como irmãos, como família humana. Mas sem esquecer que nós temos uma ligação divina, uma ligação espiritual, onde nós somos agora gerados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somos herdeiros, co-herdeiros juntamente com Cristo. E hoje nós podemos ver que pais omissos, filhos negligentes, comprometem a imagem de Deus Pai e contribuem para a desconstrução familiar divina. É nas famílias humanas, é nas famílias que estão dentro da igreja, é nas famílias que nós podemos ver, estão próximas de nós. É no comportamento familiar humano que nós vemos a figura do Deus Pai sendo denegrida. Onde nós podemos ver que a desconstrução familiar está sendo estabelecida e feita. Nós refletimos quem nós realmente somos. Se somos filhos de Deus, como agimos dentro da nossa casa. Se temos Deus como Abba, como Pai, como somos gestores, por exemplo. Se temos Deus como condutor, como provedor, se temos Deus como aquele que corrige, que ama e que nos ensina, como temos agido, amado e ensinado dentro dos nossos lares? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não temos uma vida independente. Não podemos olhar para o que queremos e esperamos fora do tempo ou da vontade de Deus. Como agimos nesse aspecto com nossos filhos? E como filhos de Deus, como agimos na nossa casa? Como queremos ser dentro dos nossos lares? Professamos uma fé, declaramos que Deus é nosso Pai,
e ensinamos na carne, decidimos na carne, criticamos na carne, questionamos na carne, trabalhamos na carne, ensinamos nossos filhos na carne. Como agimos com o nosso esposo e com a nossa esposa na carne? Se somos espirituais, somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos guiados por Ele. Não temos uma vida independente. Não agimos na carnalidade, agimos no Espírito. Ensinamos no Espírito. E o mais lindo é que tudo aquilo que nós queremos, tudo que esperamos, não está fora do tempo ou da vontade de Deus. O Senhor pede para te dizer nessa noite: espera no Senhor, confia nele, descansa nele, porque tudo mais Ele fará dentro do seu lar. Não queira fora do tempo de Deus. Não lute com as suas próprias mãos. Não seja guiado pela sua vontade, pelos seus pensamentos, pelas suas ideias, por atitudes. Irmãos, os nossos sentimentos, a palavra de Deus fala que enganoso é o nosso coração. Não podemos ser guiados, às vezes, por sentimentos, mas precisamos ser guiados pelo Espírito. Abba, Pai, Paizinho, guia a nossa casa, guia os nossos planos, guia os nossos pensamentos. Esperamos no Senhor, no tempo do Senhor, confiamos no Senhor, não somos independentes do Senhor. Oh, aleluia! Tudo no tempo de Deus. Não lute com as suas próprias mãos. Não tente com as suas próprias forças. Você vai ficar à margem. Deus cuida. Deus é provedor. Deus é condutor. Deus cuida de nós. No versículo 15 do mesmo livro, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Irmãos, nos dias atuais, a palavra que mais ouvimos é medo. Onde nós passamos, nós podemos sentir a névoa do medo. Medo da doença, medo da vacina, medo da situação política, medo da economia, medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de perder um ente querido, medo, 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 medo. O medo tem tomado conta do nosso vocabulário dia a dia. Mas a palavra do Senhor aqui, ela nos lembra, em Romanos 8,15, que os filhos de Deus não estão escravizados e atemorizados, mas reconhecem e confiam no seu Pai. Como estamos agindo diante de tanto medo? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. O medo, irmãos, ele paralisa, ele nos neutraliza, não nos deixam raciocinar. O medo não nos deixa ver realmente como aquela figura é. Eu lembro quando eu era pequena,
Às vezes tinha cômodos na minha casa que não tinham cortinas e dormia. O meu quarto às vezes escuro, um quarto mais à frente, outro, vinha uma sombra que entrava pela janela da lua e fazia uma sombra às vezes numa roupa, em alguma coisa. Você já deve ter passado por isso. Aí figura às vezes na parede, ou tá aquela coisa escura meio... E você vê às vezes uma figura de uma pessoa num casaco, e você tampa a cabeça, ai, porque você não está enxergando verdadeiramente o que é aquilo. Mas quando somos filhos de Deus, o medo não nos deixa atemorizados. Não estou falando aqui que esse sentimento é neutro em nós, não. Podemos temer sim, mas a nossa confiança, a nossa esperança, onde depositamos a nossa fé, é muito maior do que aquilo que nos amedronta. Irmão, viver é Cristo, morrer é ganho. Se esperarmos só dessa vida, somos mais que miseráveis. O que temos pregado dentro da nossa casa nesses dias difíceis, que Deus vai suprir a nossa necessidade, que Deus vai guardar da doença, ou estamos aí engolindo, enchendo a barriga de tantas notícias ruins. Oh, declantar a basura e anda na paz. E esquecemos que o nosso Pai cuida de nós. Não podemos minimizar, não podemos desdenhar com o perigo, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas o que eu estou dizendo é que não importa o perigo, não importa a dor, não importa a circunstância, o nosso Pai cuida de nós. Em que momento você, pai, que o seu filho estava em perigo ou precisando de você, que você virou as costas, me diz. O nosso Deus não virou as costas para nós, Ele cuida de nós. Porque Ele tem o controle. Tudo é dEle, tudo vem dEle, tudo vai voltar para Ele. A última palavra não foi dada. Como agimos no nosso lar? Vivemos escravizados por traumas, lembranças ruins. Não reconhecemos nosso papel na família e nos justificamos em fraquezas. Oh, meu irmão, Deus cumpre o papel dele para conosco. Nós precisamos cumprir o nosso papel para com Deus. A pior coisa é viver num lar onde o filho é desobediente, onde o filho não reconhece a nossa autoridade, onde o filho não entende o nosso papel, onde o filho quer viver na independência. A pior coisa é ver o nosso filho, que não deixa de ser nosso filho, quando ele começa a trilhar caminhos fora do princípio que nós ensinamos. Aí quando nós vemos a consequência, o nosso coração chora. Mas nós não podemos, em momento nenhum, ser conivente com o erro. Isso dói. Você acha que o seu Deus não chora por você? Você acha que o seu papai não chora pela sua casa, pela sua família? Você acha que Ele não está aqui todos os dias dizendo para você: filho, conserta seu caminho, não é esse o caminho. Às vezes nós andamos, trilhamos caminhos perigosos, não entendemos, não conseguimos discernir por falta às vezes de maturidade. Mas deixa eu te falar, um filho reconhece a voz do pai, e um pai fala com o filho: não, cuidado, saia. Irmãos, quantas das vezes vivemos sobre o peso de traumas? Quantas vezes vivemos nas justificativas de erros? E não reconhecemos os nossos erros. E aí sempre vem uma justificativa.
Assuma teu erro diante do teu pai. Peça perdão do teu pai, conserte o teu caminho e obedeça ao que ele quer. Não ande segundo aquilo que você acha que é os princípios. Porque se somos filhos de Deus, somos guiados por Deus. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Os filhos de Deus confiam e esperam sem duvidar no Pai. Se relacionam com intimidade, se conhecem, se reconhecem. E nós, como temos nos relacionado dentro da nossa casa com o nosso Pai Celestial e com nossos filhos, nossos cônjuges, somos confiáveis, confiamos, temos um relacionamento íntimo. Família, ela só se estabelece quando nós temos 2 parâmetros. O primeiro, somos conduzidos por uma única forma de vivência. Quando reconhecemos o papel de cada um sendo estabelecido, conseguimos ver, enxergar, sem distorção, quem é o pai, quem é a mãe, a autoridade, a submissão. Qual papel nós temos como filho? Reconhecemos nossos pais e reconhecemos nosso papel de filho. E o segundo parâmetro, intimidade. Sem intimidade nós não conseguimos cumprir o primeiro papel. Se não nos relacionarmos como família, não entenderemos e nem conheceremos os nossos pais. Se não nos relacionarmos como família, não entenderemos e nem conheceremos os nossos filhos. Como você quer ter Deus como seu parâmetro de vida nessa terra se você não se relaciona com Ele? Precisamos nos relacionar com o nosso Pai, para que nós o conheçamos, nós entendamos o que Ele quer de nós, como devemos agir, onde ir, como voltar, como parar, o momento certo. Precisamos ter um relacionamento com Deus. E já finalizando, o 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Como filhos, somos participantes das dores e glorificação de Cristo. Reconhecemos nele o sacrifício e o benefício do preço pago por nós. Precisamos reconhecer, respeitar, receber as bênçãos da obediência quando exercemos o nosso papel na nossa família. Oh, irmãos, essa verdade é linda, porque quando nós reconhecemos o papel de cada um dentro do nosso lar, quando nós entendemos verdadeiramente o quanto nosso pai sai para trabalhar e sacrifica lá fora, o quanto nossa mãe sacrifica para cuidar de nós, dentro dos nossos lares, o quanto como filhos temos sido motivo de orgulho e de bênção na nossa casa. Deixa eu te falar, meu pai fala uma coisa muito interessante que aprendeu dos meus avós: o filho obediente como que está guardado, o filho desobediente pega o que não é ordenado. Oh, meu irmão, quando você senta à mesa, é um deleite. Quando você está com a sua família, é um deleite. Há uma alegria no compartilhar. Há uma alegria na dinâmica diária. A paz, a gozo, a vida, a comunhão, a partir do pão. Mas quando nós não reconhecemos, há conflitos, há guerras, há dissensões. E quando nós olhamos para o nosso Abba, quando nós olhamos para essa figura divina de Deus, como a igreja de Deus tem se comportado? Como o pai olha para a sua família? Assim cantará. Como Deus pode olhar para a sua casa, que é uma extensão da igreja, meu amado?
Como Deus pode olhar para mim e para você? Como Deus pode olhar para o nosso comportamento? Será que estamos negligenciando o sacrifício de Jesus? Ou será que estamos reconhecendo que Ele pagou por nós? Que foi um preço de sangue? Será que podemos comer da mesa o que está guardado, o que Ele vai colocar à mesa? Ou somos aquele que pede como o filho pródigo pediu: me dá o que eu tenho direito e vou sair aí? E depois volta de forma miserável para pedir mais. Deixa eu te falar. Mesmo que você se encontre como filho pródigo nessa noite, maltrapilho nas suas emoções, nas suas expectativas, às vezes mesmo maltrapilho dentro do seu lar, porque quando analisamos, o nosso comportamento familiar, às vezes nós fizemos isso, pedimos para Deus: Deus, me dá aí o que me pertence. E às vezes vivemos numa vida regalada, curtindo e aproveitando. E esquecemos do fundamental, do essencial. Às vezes nos perdemos pelo cotidiano, pela circunstância, pelo medo. Mas o Senhor nessa noite te diz: vem, filho amado. Eu não deixo de ser o seu pai. Eu te amo. Eu vou trocar suas vestes. Colocarei um anel novo no seu dedo. E eu irei colocar à mesa alimentos sadios, saudáveis. Chega de comer lavagem com os porcos. Chega de viver à margem. Deus te chama. Viva a essência de filho. Viva a essência de filho dentro do seu lar, independente da posição que você ocupe, se você é filho, se você é pai. Viva a essência do Abba Pai dentro da sua casa. Seja um bom marido, seja uma boa esposa. Tome para si a essência divina da família. Mude o seu caminhar, mude seu pensamento, mude suas ações. Porque se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com Ele nós sofremos, também com Ele seremos glorificados. Deus tem uma herança para a sua casa, Deus tem uma herança para a sua vida, Deus tem uma herança para nós como igreja, família dEle. Mas não queira, meu irmão, tomar para si antes do tempo. Obedeça, espere, confie, descanse, que nós veremos e seremos glorificados juntamente com o Abba Pai. Oh, aleluia. Feche os teus olhos. Traga à tua memória tudo aquilo que está distorcido dentro do seu lar. Tudo que tem arrancado a essência divina de Deus na sua casa, na sua família. Ainda estamos aqui, meus irmãos. Ainda podemos respirar. Quantos se foram? Ainda há tempo para nós. Deus nos dá mais uma oportunidade de retrocedermos. Deus ainda está nos dando mais uma oportunidade de perdoar. Deus ainda está nos dando mais uma oportunidade de entender. Deus ainda está nos dando mais uma oportunidade de mudar o nosso comportamento. Deus ainda está nos dando mais uma oportunidade de mudar. Oh, meu amado, abrace sua esposa,
Abrace seu marido. Seja um reflexo divino dentro da sua casa. Entenda que o seu caráter foi forjado em Cristo. Entenda que o seu comportamento não depende da circunstância. O seu comportamento depende da sua essência. Oh, não volte nas lembranças, volte na essência. Às vezes queremos curar lembranças. Precisamos curar na essência. Entender que somos filhos, 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 filhos de Deus. A sua memória não vai ser apagada, mas você será transformado, renovado. A verdade do Evangelho, a verdade de Cristo em nós, muda o nosso caráter, reequilibra o nosso temperamento. Não vamos mais somatizar situações. Não sentiremos na pele. Não seremos vítimas de doenças psicossomáticas, onde o explodir das emoções vão ser refletidas no nosso organismo. Oh, irmão, Jesus é paz. Jesus é provisão. Ele é amor dentro da sua casa. Ele é o reflexo de celeiros cheios. Ele é o reflexo de cuidado. Ele é o reflexo de amor, de comunhão, de paz. Ele é reflexo. Abba, eu pertenço a ti. Isso nessa noite, a minha casa pertence a ti, os meus filhos pertencem a ti, oh, os meus sonhos e planos pertencem a ti, Senhor. Meus anseios, meus medos colocamos diante do Senhor. Eu pertenço a ti. Nós somos de Cristo, e quem é de Cristo, o diabo não toca. Satanás não toca na sua casa. Satanás não pode tocar nos seus filhos, porque nós pertencemos a Ele. Oh, Senhor, o Senhor é a nossa realidade. Quantas notícias aí fora, mas o Senhor é a nossa realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. Oh, o Senhor És a minha realidade. Abba, Pai. Abba, Pai. És a minha realidade. Oh, Senhor, o Senhor é a nossa realidade. Aleluia, declare isso nessa noite. Abba, eu pertenço a ti. Pertencemos a ti, Senhor. Oh, uma noite de concerto. É uma noite onde o Senhor quer entrar no teu lar e aparar as arestas e mudar a circunstância, tirar essa motivação negativa, tirar esse medo, tirar o desânimo, o cansaço e te levar a entender que Ele é Deus, que Ele tem cuidado de vós, que Ele tem uma nova história para o seu casamento, Ele tem uma nova história para os seus filhos, Ele tem uma nova história. Eu pertenço a ti. Abba, papai, eu pertenço a ti. Aleluia.
Senhor possa ser o único visto e enxergado na sua casa, no seu lar. Que Deus seja glorificado, exaltado, dê liberdade. Abra a porta da sua casa. Que Ele possa entrar em todos os cômodos do seu coração. Que Ele possa ser verdadeiramente o seu Pai. Paizinho, que cuida, que tem liberdade, que pode te dar varada, que pode te corrigir, que pode te ensinar. Eu te garanto que você vai ser muito mais feliz. Aleluia. Deus, obrigado por essa palavra. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos por essa oportunidade. Oh Deus, e nós te agradecemos. Porque sabemos, Deus, que o Senhor corrige a quem ama. O Senhor é um Deus que açoita quem chama por filhos. E às vezes, Deus, nós somos corrigidos, mas nós não deixamos de ver na correção o teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu sacrifício, pelo preço pago pela nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Já estamos terminando. E aqui nós queremos nessa oportunidade estar orando pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos pedidos de oração. Oh, meu irmão, quanta notícia, né? E nós, como filhos de Deus, sabemos que nós temos na mão uma autoridade que nos foi dada de filho, onde o pai às vezes se ausenta e diz assim: aqui, vou deixar um progenitor com vocês, o Espírito Santo. E é a Ele que vocês vão se remeter. É a Ele que vocês vão pedir. É a Ele que vocês vão se dobrar. E através dele vocês farão menções. Vocês agirão. E eu darei autoridade. E através dele você também é uma autoridade. Então nós somos autoridade de Deus nessa terra. E através da sua oração, através da sua intercessão, e através da sua ação cristã, é que nós seremos famílias que vamos abençoar essa terra. Então, irmãos, não cessem de orar, de clamar, de buscar a Deus pela nossa nação, por essa pandemia, pelas nossas autoridades, pelos médicos, por todos que estão na linha de frente, pelos enfermos. E também nós estamos vivendo um momento complicado, que é sobre os insumos, né, médicos, os insumos de medicações. Que nós possamos estar colocando diante do Senhor essa situação. E que Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, possa atender as nossas orações. Queremos também dizer que na próxima quinta-feira teremos o nosso culto às 19h30, o culto do clamor, será de forma online. Mas no próximo domingo, às 9h, né, e às 18 horas, o culto da comunhão, nós estaremos sendo direcionados nos próximos dias aí, se será online ou presencial. Estamos só terminando, né, de acertar tudo direitinho, ver todas as possibilidades, porque não podemos fazer nada, né, a bel prazer. Somos conduzidos pelo Espírito Santo e pelas autoridades que nos direcionam. Então que você possa estar aí atento, que você será avisado dos nossos cultos posteriores, ok? Vamos orar? Deus, diante do Senhor, ó Pai, nós colocamos primeiramente a nossa vida e te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai. Confiamos na Tua provisão, na Tua condução. Confiamos porque o Senhor é um Deus que nos ama. O Senhor é um Deus que nos guarda e nos livra. O Senhor é um Deus que provê. O Senhor é um Deus que nos corrige. Obrigado, Senhor, porque nas Tuas mãos somos mais que seguros. Queremos colocar e agradecer por cada dizimista, por cada ofertante. Deus, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar os celeiros. Ó Deus, guardar, Senhor, em todo momento, hora e lugar. Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor venha tocar nos corações. Porque nós sabemos que essa obra é do Senhor. E é através dos nossos irmãos, ó Pai, que ela é mantida. Senhor, fala.
Deus, que o Senhor possa libertar aquele que ainda tem dificuldade de dizimar, de ofertar na tua casa. E que o Senhor possa, Deus, abençoar aqueles que estão fazendo. E aqueles que não estão podendo. O Senhor é um Deus provedor. Abençoe a vida deles. Deus, que o Senhor possa vir, ó Deus, ser o supridor nesse momento. E nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. E abençoamos, ó Deus, todo o valor que entra nessa igreja. Apresentamos a Ti, da sabedoria, Senhor, aos administradores, no nome de Jesus. Também colocamos diante do Senhor, ó Deus, todos os enfermos, doentes, todos aqueles, ó Pai, que nesse momento estão num leito de hospital, ó Deus. Ó Deus, independe se é Covid, se são outras doenças. O Senhor é um Deus que sara, um Deus que cura. Aqueles, ó Deus, que não estão nos hospitais, mas às vezes estão em casa com medo, doentes de medo. Ó Deus, doentes nas emoções, feridos na alma. Deus, o Senhor é um Deus que transcende entendimento. O Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Nada, Deus, pode bastar a Ti, porque o Senhor, ó Deus, está acima de tudo. Então, Deus, o Senhor, Pai amado, traz a cura, a libertação, a transformação e o renovo, no nome de Jesus. Pedimos pelas nossas autoridades, pedimos, ó Deus, sabedoria, pedimos, ó Deus, que venha suprir as necessidades do nosso país, as necessidades nos hospitais, as necessidades, ó Deus, daqueles que estão perdendo o emprego. Ó Deus, o Senhor é um Deus que supre. Primeiro, Deus, em primazia confiamos em Ti, na provisão do Senhor. Pedimos a Ti que guie os nossos passos e direcione os nossos caminhos, e que sejamos guardados pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém? Erga as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo possa se fazer presente e estar com vocês até a consumação do século, estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Então, até 6 horas, gente. 6 horas a gente se encontra. Temerei.
Oi.